Ruth, capítulo 2, versículo 2. Ruth é o 8º livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Todo mundo achou? Glória a Deus. A minha versão, como vocês sabem, é a NVI. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Amém. Pode fechar a Bíblia, pode desligar sua Bíblia. Só feche os seus olhos junto comigo, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por nós estarmos aqui, Senhor, na sua igreja, reunidos, ó Pai, em seu nome. Fala conosco nessa noite, pelo poder que é na sua palavra, transforma-nos, direciona-nos e faça grande obra aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse livro de Ruth, tem apenas 4 capítulos. Se nós compreendermos esse livro na essência, nós entendemos a Bíblia inteira. Olha que fácil. Se nós compreendermos os 4 capítulos de Ruth na essência, nós compreenderemos a Bíblia toda. E hoje a gente vai tentar entender um pouquinho desse contexto, desse texto, desse livro, que é de Ruth. Eu vou explanar esse livro por completo. Existia um homem chamado Elimeleque e a sua esposa Noemi com 2 filhos. Eles são judeus, eles são de Jerusalém, ele é um povo hebreu, ele é da tribo de Judá. E eles moram em Belém, só que Belém passa por uma fase difícil e eles começam a procurar lugar para poder viver. E eles acham em Moabe. Moabe, quem são os moabitas? Os moabitas é o povo que saiu da linhagem de Ló. Presta atenção. Quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló, a mais velha e a mais nova, olham para aquela situação toda, e o pai deram vinho para o pai fica bêbado, e elas têm filhos com Ló. A partir daquele ato sexual nasce Moabe, e a partir daí os moabitas. Então, eles vão para a cidade desse povo, dessa linhagem. E agora eles chegam lá e começam a trabalhar. A Bíblia diz que depois de um tempo, os 2 filhos de Noemi, eles casam com Orfa e outra com Ruth. Então uma família completa. Esqueci o nome do cara. Elimeleque, a Noemi, pai e mãe, Ruth e Orfa, as noras e os 2 meninos, ok? Tempos depois, a Bíblia diz que Elimeleque falece, ele morreu agora. E logo um tempo depois, os 2 morreram. E as 2 não tinham filhos. Agora ficam as 3 viúvas. A sogra Noemi, Orfa e Ruth. Passa o tempo, a Bíblia diz que ela volta a entender que Belém agora volta ao normal. Ou seja, Belém quer dizer a casa do pão. Agora volta a ter pão novamente. E ela resolve voltar a Belém. Ela resolve voltar para o povo dela. Quando ela resolve voltar para o povo dela,
No meio do caminho estão as duas noras. Nesse meio do caminho ela para e fala assim, não, mas não é justo. Vocês não têm filhos. Volta para a casa da mãe de vocês. Vai casar de novo, vai ser feliz de novo. Não precisa me acompanhar. Eu não tenho mais idade para ter outro filho e vocês esperarem esse filho crescer para vocês poderem se casar com eles. E elas começam a chorar e elas continuam a viagem, mas chega uma hora que ela fala de novo, ela insiste na volta das moças. Quando ela insiste, uma delas, que é a órfã, fala, então, obrigado, até logo, foi bom até aqui, eu volto para minha casa, e ela fica com o povo dela. Ruth, em contrapartida, toma uma decisão. Ela fala assim, a partir de agora, eu vou aonde você estiver, eu estarei. O seu povo é meu povo, o seu Deus é o meu Deus, aonde você morrer, eu vou morrer ali também, e é um juramento esse negócio aqui. A partir de agora, as duas chegam em Belém. E quando elas chegam em Belém, existe uma lei. Há a lei. E essa lei fala o quê? Que a mulher que é viúva, e os órfãos, e os estrangeiros, eles poderiam entrar em uma plantação e ficar por detrás das pessoas que fossem colhendo o que sobrasse, o que caísse no chão, ou o que tivesse caído do pé, eles poderiam fazer feixes para eles, e esse seria o sustento deles. Vocês entenderam isso? A lei permitia que as pessoas, que os órfãos, que as viúvas e que os estrangeiros fossem até as plantações e não pegassem do pé, mas sim o que estava caído e aquilo que tinha sobrado. Ótimo. Eles chegam em Belém agora. As terras que eram deles, as terras que eram de Noemi, já não pertencem mais a Noemi, ao seu marido. E a história vai dizer também, a lei vai dizer que é o seguinte, quando você volta, quando você sai e abandona a terra, alguém vai lá e toma posse dessa terra. Para você retomar essa terra, ou você precisa pagar, ou depois de 50 anos, você vai lá e compra. Então, alguém poderia resgatar, alguém poderia comprar, ou se depois de 50 anos você ia lá e comprasse essas terras. Ela chega, a Bíblia diz que ela diz assim, eu estou mais pobre que não sei o quê. É estranho, porque ela sai de Belém na pobreza, na dificuldade, e ela volta para Belém de novo na pobreza. E ela não tem dinheiro, e ela, ok, não tem dinheiro, o que a lei diz? A lei diz que você pode pegar agora da plantação que cai. Ok, vamos lá. A Ruth chega para Noemi, sua sogra, dizendo assim, eu vou atrás e eu vou pegar comida para nós e volto. Ok. Ruth chega na plantação. E os ceifeiros estão à frente, as mulheres estão à frente. Eles estão pegando o que é de melhor. E ela está agachada, pegando o quê? O que sobrou. E ela está ali, e ela está ali, ela está ali. E ela está ali, ela está fazendo fecho, ela pegava o que estava mais maduro, que tinha caído no chão, ela pegava. O que tinha escapado dos feixes deles, ela pegava também. Então ela estava tentando juntar um pouquinho de cada coisa ali para fazer algo para levar para casa. Agora, um dos donos, que é o Boaz, o chefão da fazenda, ele chega. E quando o Boaz chega, ele vê aquela situação e vê aquela mulher. E vai falar com o capataz, é o texto que nós lemos. Ô capataz, que mulher é aquela? E ele explica, então, é a nora de Noemi. Ela voltou de Moabe, ela é moabita. E agora ela está aqui conosco, ela está pegando o que sobra ali para ela poder sobreviver. Ele dá uma ordem. Ele fala assim, não, vai lá, chama ela e fala para ela que ela não precisa, eu não quero que ela fique pegando coisas do chão. E ele faz o quê? Ele faz com que ela se enturme ou esteja na mesma situação dos outros que estão ceifando, dos outros que estão ali colhendo. E ela se assusta com aquilo. Eu sou estrangeira, eu não sou judia, eu não sou do povo hebreu, eu não mereço pegar o melhor. E ele faz o quê? Vem aqui, filha. Aonde eles beberem água, você vai beber água. Aonde eles estiverem, você vai estar. Calma. E acontece que ela se prostra. No verso 10,
Ela se inclinou e prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Ela ficou embasbacada. Como assim vai se importar comigo? A história continua, ela senta à mesa agora, depois do dia de trabalho, ela senta à mesa, porque a Bíblia vai dizer que ela ficou o dia inteiro de pé, o dia inteiro colhendo. E agora ela senta-se à mesa com eles e começa a refeição. A Bíblia diz que sobra comida da mesa e ela pega todo aquele fecho que ela conseguiu. Ela pega a comida e volta lá em Noemi. A Noemi fica: o que é isso? Quanta comida. A gente não tinha nada, agora tem um monte de coisa. Que coisa maravilhosa, e não sei o quê. E chega para Noemi e conta toda a história. Não, porque Boaz... Boaz é o rapaz que é da minha família. Está em casa. Só que Noemi, a partir do capítulo 3, ela tem uma outra sacada. Ela diz assim: você vai lá, você vai voltar amanhã de novo. Só que você espera o jantar, depois do jantar ele vai comer, ele vai beber, ele vai ficar alegre, a Bíblia diz isso, ele vai ficar alegre. Aonde ele deitar, você vai lá e deita nos pés. Sorteira. Viúva, né? Ok. O texto diz assim: o que você mandar eu fazer, eu vou fazer. Agora Ruth espera o Boaz ficar feliz com a bebida e ele vai deitar. Quando ele vai deitar, ela faz o quê? Descobre os pés e deita dos pés. A Bíblia vai dizer que à meia-noite, ou por volta da meia-noite, ele acorda assustado. Ele acorda assustado e fala: quem está aqui? Quem está aqui? E ela fala: não, sou eu, sua serva, Ruth. Na hora de Noemi. E ele direciona ela em outra coisa. Quando ele direciona ela em outros passos, eu vou resumir agora, ele tem bala para comprar as terras, para poder casar com Ruth. E ele pega e traz Ruth, e traz todo mundo que tem bala. E como se fosse um leilão. Quem aqui quer comprar as terras de Elimeleque? Alguém tem dinheiro aí? Alguém quer? Ainda se levanta: não, eu pago mais. Quando ele descobre de quem é, a Bíblia diz que ele desiste. E na frente de todos, Boaz fala assim: eu vou comprar. A partir de agora, as terras dele e Ruth pertencem a mim. E a Bíblia diz que eles trocavam as sandálias como prova de... A gente fala do fio do bigode, a gente fala de contrato. Eles trocavam as sandálias. Eles trocaram as sandálias. E a Bíblia diz que Boaz e Ruth se casam. Daqui a pouco ela engravida. E daqui a pouco nasce Obed. E a história termina aqui. Eu quero me atentar a alguns pontos dessa história para a gente partir para a ceia. Vamos voltar onde nós lemos. Deixa eu te falar uma coisa. A Ruth, quando ela começa a recolher as espigas, ou a colheita das espigas, ela está olhando para a lei. Ela está totalmente baseada naquilo que ela poderia fazer mediante a lei. O que a lei diz? A lei diz que você pode fazer isso, fazer isso. A partir desse entendimento que ela poderia fazer isso a partir da lei, eu quero que vocês vá lá na cena comigo e vê uma mulher pegando espigas no chão. Como é que se pega espigas no chão, irmãos? Você tem que ficar no mínimo, se não ficar ajoelhado, tem que ficar o quê? Abaixado. E a Bíblia diz que ela ficou o dia inteiro dessa forma. Como que ficou as costas dela? O verso 7 diz assim: ela chegou cedo e está de pé até agora. Quando nós entendemos isso, eu te falo uma coisa. Se for baseado na lei, ela está cansada. Se for baseado naquilo que ela poderia viver, ou como ela poderia viver, ela está cansada. A expectativa dela é de comer as sobras. Nós temos feiras livres aqui em Arujá,
em São Paulo, que eu morei muitos anos em São Paulo, tem muita feira livre em São Paulo, e tinha uma feira na porta da minha casa. Então eu acordava de terça-feira, tinha que tirar o carro 4 da manhã, aquela coisa toda, e tinha uma feira na porta de casa. Quando terminava a feira, tinha muitos legumes, muitas verduras, muitas frutas que sobravam, ou que estavam um pouco queimados, não sei o quê, e eles deixavam no lugar. O que acontecia? Muitas pessoas iam lá e pegavam. E comia aquela comida. E comem aquela comida. Já teve várias reportagens do Ceasa ou de feiras grandes que mostram as pessoas sobrevivendo a partir dessas sobras. E não tem nada de mal nisso. Porém, é sobras. Quem aqui gostaria de viver das sobras? Levanta a mão. A expectativa dela é de não morrer de fome. A expectativa dela tem uma brechinha. Quando ela olha e ela está na colheita, ela olha para alguém e sempre tem alguém na frente dela. Entende isso, irmãos? Quando ela visualiza a situação dela, quando ela vê, sempre tem alguém colhendo as coisas melhores e o que sobra fica para mim. Ela é estrangeira, a identidade dela não é daquele lugar. Ela não pertence àquela tribo. Fica tranquila, é assim mesmo, ela come o resto mesmo. E ela depende dela mesma. Antigamente, os homens que iam atrás da comida. Os homens que trabalhavam. Agora ela precisa arregaçar as mangas e ir atrás do sustento. Cansa isso. Ela faz. Se ela não se submetesse a todas as normas ou à lei, ela tinha morrido. Mas deixa eu te falar uma coisa. No verso 5, diz assim: a quem pertence aquela moça? Diz o Boaz ao gerente da fazenda. Aquela moça, ela vem de uma geração de pecado. Ela vem de uma geração de incesto. É uma relação sexual de pai e filha. Não tem como ser abençoado um povo desse. A lei condena. Condenava e condena. A identidade dela é essa. Ou seja, o mais puro pecado. Ou o maior escalão do pecado. Que é o pai e uma filha se deitarem. E essa é a identidade dela. Essa é quem ela é de verdade. O que sobra para ela já é lucro. Porque não era nem para ela ter nascido. Então ela vive na perspectiva do que sobra. E se ela entender quem ela é, ela fala, estou num baita lucro aqui, porque não era para mim estar aqui hoje. E eu estou. Tem uma passagem aqui que fala assim que ele pede para ela tomar cuidado, porque senão os homens abusariam dela. E ela seria facilmente abusada pelos homens. Ela já veio disso. A Bíblia fala na lei que o pecado vem até a terceira e a quarta geração. Então elas vinham nesse peso, nessa angústia. Então a realidade de Ruth é assim, ó. A identidade dela é pecado. A essência dela é pecado. Ela era acostumada a adorar outros deuses. Ela não adorava o Deus de Israel. E ela era acostumada com a mente de escravo. Porque eu prefiro comer a sobra de Belém do que voltar para Moabe com status de filha. Eu prefiro comer a sobra lá da cidade, de uma cidade estrangeira, do que voltar ao status de uma cidade de uma identidade de filha. Mas quando chega Boaz, tudo muda. Você pode dar glória a Deus pelo Boaz? Porque tudo muda. O Boaz olha para aquela situação, eu preciso ter graça, eu preciso ter misericórdia sobre essa mulher. E a Bíblia vai começar a dizer que ele entra na vida dela, e pelo um ato de graça, ele dá direito a ela a ser igual aos outros. Ele tira ela daquele lugar de inferioridade e coloca ela onde?
no meio de todos. Você não é, ou você era, e agora você já não é mais, porque eu estou aqui e eu estou arrancando você desse lugar e estou te mostrando um novo lugar. Eu não mereço, mas é isso aí mesmo. Eu tenho graça, eu tenho um favor imerecido para você. Ele dá o direito para ela colher os melhores. Ou seja, estar na linha de frente. Ela agora não precisa mais mendigar, ou não precisa mais ficar ajoelhada no chão. Agora ela pega o quê? Os primeiros, as primícias, o melhor. Você consegue ver isso, irmãos? Que agora ela não está mais naquela situação ou naquela posição que ela estava. Agora Boaz pega e lança e joga ela para um outro lugar. E olha que interessante. Boaz, em um ato de graça, dá o direito de dignidade para ela. Você não bebe mais água onde tem. Você bebe água junto com eles. Aonde eles colocarem água, nos copos, você vai vir aqui e vai beber essa água. Ele dá o direito para ela, uma coisa que a gente tem falado muitas vezes aqui, de trabalhar menos e ganhar mais. Por quê? O trabalhar menos. Se as espigas são melhores, se as espigas são maiores, se são melhores, elas são maiores. Se elas são maiores, os feixes, com mais rapidez você enche. O trabalho é menor e o lucro é muito maior. Ela dá o direito de sair daquela escravidão e de trabalhar menos. Mas ela não fez nada. Ela não fez nada. E ela, olha que interessante, porque ela começa a colher algo que ela não semeou. Não é estranho isso? Ela está no tempo de colheita e ela começa a colher algo que ela nem semeou. Boaz dá o direito de ela viver em Belém, que é a casa do pão, mudando a vida dessa mulher. Ruth capítulo 2, verso 23 diz assim: assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Agora vamos pregar. Quem é Ruth? Bate no peito, por favor. Por favor, bate no peito. É nós. É você. Vê se essa história não é um pouco familiar para a gente aqui. Nós estamos, ou nós viemos, nós éramos pecadores. A nossa identidade era totalmente o quê? Pecaminosa. Pode ser que não veio de uma família de incesto, mas veio de uma raiz pecaminosa, sim ou não? Nós estávamos ali morrendo de fome espiritual. Nós precisávamos de comida. E quando a gente viu que tinha uma possibilidade de uma religião, o que a gente faz? Eu vou mendigar. Vamos ver se eu consigo comer alguma coisa. E a gente começa a trabalhar. Quando a gente não entende o que Jesus fez, a gente começa a trabalhar e se cansar. Nós nos cansamos muito fácil. Porque a lei, ela cansa a gente. A lei vai matando a gente. Agora nós entendemos o quê? Que o Boaz, que é o nosso remidor, aquele que comprou-nos com teu sangue. Quem é o nosso Boaz, irmãos? O que ele faz? Ele olha para a gente naquele lugar, mendigando. Ele olha para a gente naquela situação e faz aí, sai daí desse lugar. Você não precisa mais ficar nesse lugar. Boaz vem, olha para a gente e fala assim, você não merece, mas vem aqui. Aí a gente chega perto de Boaz e fala assim, quem sou eu para o Senhor olhar para mim? Por que é que o Senhor me perdoa? Por que é que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Por que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Ele fala assim, viva, coma, colha. Mas eu não plantei, eu estou dando para você colher. Isso é totalmente um favor imerecido do nosso Deus para nós.
Deus fez isso na cruz do Calvário. Ele nos deu uma outra identidade. Ele mostrou para nós que nós não precisamos mais mendigar e pegar apenas o resto. Nós somos filhos e nós comemos o melhor. Nós viveremos o melhor. Não, mas eu não tenho direito. Você não tem direito, mas Ele te dá o direito. Eu não posso, você não pode, mas Ele te levou a poder. O sacrifício de Jesus na cruz muda a nossa história, irmãos. O sacrifício de Jesus na cruz muda aquilo que nós éramos, pobres pecadores, e agora nós somos santos em Deus. Nós somos santificados por Deus. Nós somos justificados por Deus. Você merece? Quem aqui merece? Levanta a mão. Não merece. Não merecemos, mas Ele fez por nós. Muitas pessoas brigam comigo e falam assim: pastor, por que você dá ceia para quem não é batizado? Aí tem um texto lá que o Paulo fala, que o pessoal sem contexto algum, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E as pessoas brigam feio comigo. A pessoa não é batizada, não pode dar ceia. Aí eu te pergunto: você pode tomar ceia? No seu entendimento, você pode bater no peito e falar assim: não, eu tenho condições de tomar ceia. Você é santão mesmo, hein? O entendimento é: eu não podia, e eu posso porque Ele fez com que eu pudesse. Ele me levou a esse lugar, não que eu cheguei a esse lugar, eu não chego a lugar nenhum. O Senhor foi naquele lugar da cruz, e hoje Ele me colocou num outro lugar. Qual lugar é esse? De filho de Deus. A minha realidade é que minha identidade era o pecado. A minha realidade é que minha identidade foi ter nascido nesse negócio. Eu nasci em Moabe. Mas agora eu estou aonde? Na casa do pão. Eu estou na casa do pão. Nós estamos na casa do pão. E a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. Ele deu a vida. E hoje a gente vai participar dele. Essa cerimônia aqui é só para falar que nós não merecíamos, mas Ele nos tirou do lamaçal do pecado, nos tornou filhos de Deus, e hoje a gente senta à mesa dEle. Que é graças a Ele mesmo. Eu não consigo, eu não posso, mas quando estou nele, eu posso, porque Ele fez por mim. A minha identidade agora não é mais de pecador, a minha identidade agora é de filho, é de santo, é de justificado. Mudou. Pastor, eu peco, é lógico, mas você é um filho pecador. Ou um filho que peca. Ela era acostumada a adorar outros deuses. Igual a gente, sim ou não? Adorávamos outros deuses. E agora a gente chega na casa do pão, e quando a gente chega na casa do pão, ele fala assim: mas eu não fiz nada, eu mereço isso. Eu não fiz nada, já está tudo pronto. Eu não semeei, eu vou colher. Vai. Tem uma parábola que Jesus fala dos trabalhadores lá, que um trabalhou o dia inteiro, ganhou uma porção. Outro trabalhou meio período, ganhou a mesma porção. Um trabalhou algumas horas, ganhou uma porção. Um trabalhou 1 hora, ganhou uma porção. E possivelmente alguém que passou na rua toma a mesma porção. Por quê? O mérito não é meu e não é seu, o mérito foi dele. Se a gente entender isso, acabou. Acabou. E agora Boaz fez com que Ruth entendesse isso. Que ela não merecia, mas o favor de Deus foi sobre a vida dela. Isso se chama graça. Algo que nós não merecemos, mas nós vivemos. Porque Ele nos resgatou. Ele foi lá e comprou nosso passe. Ele casou com a gente. Foi Ele que quis casar, não foi a gente. Quem convence a gente do pecado é o Espírito Santo. Ou seja, de mim não vem nada, mas dele, quando estou nele, é que flui as coisas. Glória a Ele, não a mim. Pastor, mas eu sou bonzinho. Você é bonzinho, mas se você não for filho, não adianta nada. Você vai para o inferno bonzinho ou malzinho.
Quem vai para o céu? Aquele que entende e vive a graça de Jesus. Entende e vive que não tinha possibilidade. Entende e vive que não podia estar com o microfone na mão. Entende e vive que não pode tomar ceia. Mas Ele morre e nos coloca num lugar igual, onde a gente enxerga todos ao mesmo tamanho e coloca numa mesa e Ele começa a nos servir, falando: filhos do meu Pai. É isso. É graça, é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele fez. Glória a Jesus por isso. Agora deixa eu falar uma coisa importante. Depois de Ele ter dado a sua graça, você já imaginou isso que eu vou te falar? Boaz fez algo imerecido para ela, certo? O que ela faz agora? Qual que é a atitude dela? É acreditar no que Ele fez. É acreditar na palavra que Ele lançou. É acreditar que aquilo que ele falou é verdade. Qual foi o posicionamento dela no outro dia? Foi ficar atrás dos ceifeiros ou ir junto lá com eles? Hã? Ela já estava envolvida lá no meio. Porque o Boaz falou que eu vou viver aqui. Então é aqui que eu vou ficar. O Boaz disse que eu tenho direito disso aqui, então eu tenho direito junto com você. O Boaz disse que eu não semearia e estou colhendo, então vamos dividir essa colheita aí, porque é tudo nosso. O pão é nosso, não é só seu, não. Qual que é a nossa atitude? Muitas vezes Deus fez por nós, Deus se entregou por nós, mas nós queremos ficar na posição lá de escravos, na posição de não entendimento. Não, eu não mereço, não. Eu vou continuar aqui. Não, essa palavra não é para mim. Eu não tenho direito de cura. Eu não tenho direito... Ei. Vai ficar aí por quê? Vai ficar nesse lugarzinho por quê? O Boaz já assinou com sangue. Você já está casado com ele. Se você está casado, você tem direito à herança. Se você está casado, você tem direito ao anel de filho. Se você está casado, você já está no nome, o seu nome já está no livro da vida. Irmãos, em nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa aqui. Nossa mentalidade precisa mudar. Nós não vivemos um Deus religioso. Nós não vivemos um Deus de trocas. Porque nada do que a gente fizer, algum dia vai pagar ou vai ser 1/10 daquilo que Ele fez por nós. Não existe. O que existe é relacionamento. O que existe é amor. O que existe é compaixão. O que Ele nos pede é: anda comigo. E é tão interessante, Ruth, isso me deixou tão emocionado essa tarde, porque ela já estava lá no meio dos servos, não estava? Quando ele deu a palavra, ela já saiu do lugar de escrava, de estrangeira, e já estava no meio de todo mundo ali. Não, a água, eu não bebo mais aquela água não, bebo essa aqui. Eu não colho mais aquelas espigas fraquinhas não, eu quero as grandes. Eu estou aqui na linha de frente. É uma para você, uma para você, uma para mim, vamos dividir tudo. E ela faz algo interessante. O Boaz foi dormir e ela tinha direito. O que ela faz? Eu vou chegar mais perto dele. Eu vou chegar mais perto dele. Presta atenção nisso que é muito sério. Ela saiu do lugar onde estava todo mundo, o povão, e ela foi aonde? Ela vai deitar nos pés. Por quê? Ele vai chegando aos pouquinhos. Eu tenho direito o quê? Eu quero saber os meus direitos. A espiga grande, então aquelas pequenas já sai daqui, quero as grandes. Não, essa eu não pego, deixa pro outro. Eu posso chegar lá mais perto? Pode. Eu posso deitar nos pés dele? Pode. Aí ela vai devagarinho, descobre o pé, ela deita lá, quietinha. Deus está chamando a gente para avançar no relacionamento. Eu tenho direito. Não, você tem direito a mais. Você tem direito a chegar mais perto. Você tem direito a vir mais. Isso, vem, se entrega. É seu direito. Você não está fazendo nada de errado. Quando ele olha, ele fala assim: eu te comprei.
Vamos casar? A intimidade faz isso. Jesus é o noivo. A Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva e ela vai terminar com o casamento do noivo Jesus com a igreja, que somos nós. Um casamento de intimidade. E agora ela sai daquele lugar e ela vai mais perto daquele que a comprou. E ela vai mais perto, até o altar. Casou. Deus está nos chamando para chegar mais perto dele diante do altar. A aliança está comprada, está tudo pronto, mas muitas vezes nós temos a visão de quem Ele é, mas nós não chegamos perto dele. Nós sabemos o que Ele pode nos dar, mas continuamos sentados no mesmo lugar. Nós ficamos parados no mesmo lugar. Isso tem atrapalhado muito o nosso relacionamento com Jesus. Porque o nosso relacionamento com Jesus não é porque Ele pode nos dar a melhor colheita, mas é porque a gente pode deitar do lado dele na cama e ter a maior intimidade com Ele. Não existe nada mais íntimo do que deitar numa cama. Não existe nada mais íntimo. E agora, ela entende isso. E eu quero que a gente entenda isso. Sair do lugar da religiosidade. Sair do lugar do que eu mas não dá. E vir mais perto do Senhor. Permitir com que as águas do Espírito se tome mais conta de nós. Que a gente mergulhe mais profundo nele. E a gente comece a estreitar a relação com ele ao ponto de... Vocês são iguais? Nossa, eu olho para você, eu vejo Jesus. É claro, eu sou casado com ele. Vai mudando mesmo, muda mesmo. Tudo que é dele agora está em mim. Tudo que é dele é meu. Eu tenho ele aqui dentro de mim. O mesmo Espírito que habita nele habita em mim. O mesmo Espírito que direcionou ele quando estava aqui, direciona a mim. O que a gente faz? Quer ver? Quem aqui tem o Espírito Santo dentro de você? Aí Jesus vira e fala assim, ó. Se creres, verás a glória de Deus. Se você tiver fé, tudo aquilo que eu fiz, vocês vão fazer coisas muito maiores. Sim ou não? Jesus falou isso? Nós temos o mesmo Espírito, a mesma autoridade, nós temos tudo, mas nós estamos aonde? Pensando na colheita, pensando nas espigas, pensando nos benefícios. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, ele está sobre nós, ele pode nos levar muito mais longe do que você está hoje. E hoje o que Deus está chamando a gente é, vem mais perto, vem mais perto. Porque ele entrega tudo com a graça, você recebe com a fé e agora você começa a agir a partir dessa fé. Vocês conseguem compreender isso, irmãos? Não tem lógica, depois dela ser casada com Boaz, ela voltar a colher espigas. Não tem lógica. E muitas vezes a gente quer ficar nesse lugar. Mas hoje, Jesus vem aqui e diz, filho, filha, a sua história muda. Algo muito mais poderoso do que você já viveu até hoje pode acontecer sobre a sua vida. O mesmo Espírito está neste lugar. O mesmo Deus está neste lugar. John Wesley diz que se ele tivesse 100 homens que odiassem pecado, ele colocaria fogo no mundo. Nós temos muito mais de 100 pessoas aqui, a gente não coloca fogo nem na nossa vida. A gente não muda nem a gente. A gente não vive o poder que está dentro de nós. Nós não vencemos nem pecado, imagina vencer as coisas. E esse Deus está dizendo para nós, vamos sair desse lugar. Quando você entender, tiver essa metanoia de quem você é, a sua história vai mudar. E hoje Deus, como Ele rasgou o verbo, Ele está dizendo, filho e filha, vem mais perto de mim. A minha graça foi derramada sobre você. Hoje nós vamos sentar-se à mesa do Senhor na casa do pão. Nós vamos receber a vida dentro de nós.
E a nossa história precisa mudar a partir de hoje. Fica de pé em nome de Jesus. Domingos às 6:30 da noite tem culto da família na Way House Church. Venha estar conosco. Arujá Lagos Boulevard, Estrada de Santa Isabel, 1201, Sala 123, Arujá, São Paulo.